Boa noite, gente. É, Dando continuidade aos assuntos é, da disciplina de Psicologia Social Comunitária, a gente já falou sobre a história da Psicologia Social Comunitária, a gente falou sobre é, a Psicologia Social Comunitária dentro do âmbito do CRAS e do SUAS, do CRAS e do CREAS, no caso do SUAS, da assistência social. A gente deu um panorama sobre as leis que baseiam, né, as atividades do CRAS e do CREAS. E agora a gente vai falar sobre a psicologia social comunitária e saúde mental. Quando eu estava lendo o artigo, e bem como quando eu comecei a planejar essa aula, eu lembrei que a psicologia social comunitária no Brasil, por exemplo, se a gente for olhar durante o processo de constituição dela, a gente viu que ela foi surgindo justamente, um dos âmbitos foi dentro do trabalho da saúde mental, dentro dos serviços de base comunitária, que iam sendo estruturados dentro das comunidades, que eram serviços de saúde, que na verdade dar uma tentava ampliar, né, a, o, a intervenção em todos os sentidos, não só no sentido psicológico, mas a gente viu que médicos, assistentes sociais, aí foram antropólogos, sociólogos, todos eles, todos na comunidade, né, fazendo esse trabalho dentro da comunidade, trazendo, na verdade, a comunidade para uma posição de empoderamento, de estar ativo na sociedade. Então, a gente percebe que a influência da psicologia social comunitária, ela tem também uma raiz quando ela traz esse trabalho dentro da comunidade e também o trabalho dentro da saúde mental, de um trabalho baseado também na reforma psiquiátrica. Então, o trabalho da psicologia social comunitária dentro do Brasil já foi voltado nesse olhar da deshospitalização do paciente, trazendo um novo olhar para esse paciente, para esses locais de saúde. Então, a gente vai ver, eu tenho um texto que eu vou passar para vocês, que eu vou postar lá no AVA, além dessa aula, que vai trazer um pouco sobre a história da reforma psiquiátrica, que ela surge tanto ao mesmo tempo na Europa e na América. A gente sabe que Basaglia foi um dos autores principais, né, que trazia um novo olhar para a saúde mental, para a deshospitalização do paciente, no sentido de retirar esse paciente de dentro das grades, né, das paredes dos hospitais psiquiátricos. Então, foram conquistas e avanços introduzidos dentro da política de saúde. Então, esses ideais da, da reforma psiquiátrica, aqui também teve a questão da reforma sanitária, que foram todos juntos na mesma época, assim, desse período que a gente estudou, de golpe militar, da antropologia, da medicina, da psicologia civil e social na comunidade, construindo um novo olhar, trazendo empoderamento para a população. E aí veio a construção das leis do SUS, do SUAS, a participação da comunidade nessa construção também. Aí veio 1988, a Constituição. Então, todos esses aspectos, e também o da reforma psiquiátrica, né? Hoje a gente tem a luta antimanicomial, né? Da deshospitalização, ele vem trazer um novo olhar às políticas de saúde,
tanto da Europa quanto da América. Eram serviços de base comunitária que eram oferecidos, não institucionalizados. Então, eram serviços que eram colocados ali em comunidades. A gente pode falar isso na realidade do nosso Brasil, tentando romper, né, com os muros dos hospitais, principalmente para a questão da saúde mental, do doente mental. Mas o que aconteceu foi que houve um descompasso entre a teoria e a prática, um desmantelamento da cultura manicomial, ou seja, não estava se encontrando, tudo bem, eu vou deshospitalizar esse paciente, mas isso está lindo numa teoria, mas na prática, como é que ocorre? Então, tinha profissionais que não sabiam lidar com essa deshospitalização do paciente, dele estar convivendo na sociedade, e a própria sociedade também não está adaptada, nem ter nenhuma formação, nem informação, como lidar com esses pacientes introduzidos no social, tendo uma autoridade no sentido dele mesmo, de dizer o que ele é, o que ele quer. E até porque esses próprios pacientes, na verdade, a forma de intervenção, ainda nesse momento, era muito medicamentosa. Então, era mais curativa com medicamento. Então, eu vou te dar um medicamento para você, para intervir, para ter alguma intervenção na neuroquímica cerebral. Então, era mais voltado a: vou te internar, você vai ser medicada, e você vai ficar um tempo ali, ou então você vai passar por um tratamento de eletrochoque, que se existiu isso sim. Pouco se falava desses trabalhos socializados, existia já nesse serviço de base comunitária, mas não sentia o trabalho nos recursos humanos dos profissionais, a sociedade despreparada. Então, tipo assim, foi uma teoria que na prática, acabou que a prática trouxe uma interrogação, tipo, como é que vamos fazer isso? Isso não está dando certo. Como é que vai... como é que a gente vai fazer com isso? Então, a dificuldade de formação dos recursos humanos, principalmente, foi o ponto principal. E foi no sentido do quê? Superar o paradigma do louco e da loucura. Então, existia ainda, e ainda, se a gente pensar, ainda existe um discurso, né, algo registrado de forma simbólica, ainda em questão do louco, da loucura, do medo do louco, de que ele é marginalizado, de que ele não tem utilidade dentro do sistema capitalista, dentro da sociedade. Então, alguns profissionais não sabem lidar, muitas vezes não é todo profissional que quer lidar e ter uma formação dentro dessa área de saúde mental. Mas a gente vai ver nesse texto que a psicologia comunitária da América Latina, e a gente vai pontuar algo trazendo da perspectiva brasileira com Silvalane, que traz um olhar de uma psicologia comunitária da América Latina, fazendo um parâmetro com uma psicologia social da libertação. Então, essa psicologia, ela desenvolveu e cresceu dentro da aproximação que ela teve dos movimentos sociais do nosso país. Então, vai se desenvolver um olhar no aspecto social. Então, está dentro dos movimentos sociais, muniu, né, esse parâmetro da psicologia comunitária, da psicologia social e da libertação, com estratégias de trabalho. Porém, a gente sabe e percebe, e sente que tem desafios permanentes ainda dentro do trabalho da psicologia no aspecto da saúde mental, dentro da quebra
desse discurso da loucura, do louco, da deshospitalização. Então, o trabalho do próprio CAPS, às vezes, ainda não é visto como algo acessível para muitos. Às vezes, tem gente que não tem ideia, mas também, às vezes, tem já discussões sobre a relação do CAPS com o paciente, que às vezes acaba que ele fica muito tempo ali e acaba sendo institucionalizado do mesmo jeito, mesmo indo para casa, mas não tem uma relação de ressocialização. Desafios que ainda permanecem, que na verdade precisa ter, eu acho, estratégias tanto do lado profissional, mas também da sociedade também, que ainda não, não tem sustentáculo assim, para poder ajudar e ajudar nessa movimentação da saúde mental dentro das comunidades, bem como dentro das instituições de saúde que ajudam, que estão aí para justamente interferir, ajudar numa questão de trabalhos sociais, de oficinas, de medicamentos. Então, ter essa relação. Então, sempre ter desafios permanentes, até porque a gente sabe que trabalhar com pessoas vai ter desafio permanente, até porque cada um dentro da sociedade tem seus pensamentos, sua cultura, bem como aquele paciente de saúde que está da saúde mental também tem sua história, tem os profissionais. Então, achar um ponto entre eles acaba sendo, às vezes, muito difícil. Mas não é impossível o trabalho. A gente vê trabalhos de CAPS e da saúde mental, a gente vê coisas bem legais sendo desenvolvidas em alguns municípios e estados. Então, o movimento de luta e defesa da construção de uma saúde mental de base comunitária e o movimento da psiquiatria preventiva, os quais se relacionam com a origem e o desenvolvimento da psicologia comunitária. Então, aqui já está pontuando o que eu já falei com vocês, que é a construção. O movimento de luta e defesa da construção de saúde mental, a psiquiatria preventiva, que foi algo que surgiu naquela época, foram dando base para desenvolver a psicologia comunitária. Lembre-se que uma dos profissionais que foram a campo nesse sentido de trabalho na comunidade foram médicos. Então, muitos psiquiatras também estavam, né, e foi no sentido do trabalho da prevenção. Não só prevenção, promoção e o potencial de participação da comunidade como fundamentais. Então, existia sim um lado da prevenção, da promoção, mas existia e existe também a participação da comunidade, que é fundamental hoje. Tanto dentro das leis do SUS, a gente vê que tem uma partezinha lá, participação da comunidade, que é importantíssimo, tanto dentro do dia a dia, como nos conselhos. Existe uma das pessoas que compõem os conselhos é justamente a comunidade, além dos profissionais de saúde, enfim. O ramo da psicologia, cujo objeto é o estudo dos fatores psicossociais, que permite desenvolver, fomentar e manter o controle e o poder que os indivíduos podem exercer sobre seu ambiente individual e social, para solucionar problemas que os inquietam e promover mudanças nesse ambiente e na estrutura social. Então, Monteiro traz esse foco para a psicologia comunitária, de permitir que as pessoas venham desenvolver e fomentar um olhar sobre as questões de saúde mental, sobre o que controla, o que não controla, quais são os discursos que controlam a sociedade e a comunidade, porque é a forma dele ter uma visão, solucionar problemas e principalmente para movimentar uma comunidade, para movimentar, por exemplo, um bairro tem uma comunidade. É necessário primeiro apresentar o discurso, o que está ali naquele meio,
para que eles possam desenvolver algo para trazer mudança, uma mudança no ambiente, uma mudança estrutural. Destacam que a desconstrução da cultura manicomial atinge seu sentido mais abrangente quando ocorre um processo mais amplo e complexo de participação popular. Então, vai trazer que para quebrar, para desconstruir a cultura manicomial, é necessário colocar a participação da população como parte principal dentro do diálogo, dentro do discurso. Nesse caso, a participação se configura como um espaço de construção coletiva do protagonismo que requer a saída do assujeitamento. Então, você vai colocar esse sujeito como ativo, como um sujeito que é empoderado dentro daquela comunidade, dentro do que ele está vendo daquele discurso, para ele tentar mudar e ser um protagonista. Ou seja, ele ter atitude de mudança. Então, requer a saída do assujeitamento de uma relação de dominação e tutela para a constituição de um sujeito político que debate o tratamento e sua instituição, conhece seus direitos, participa e interfere no campo político. Então, trazer ele para participar. Tanto a gente vê como comunidade, tanto aqueles que dependem do serviço de saúde mental, trazer ele para um ponto de participação, sair do discurso de assujeitamento para um discurso de sujeitativo que constrói o seu tratamento, que opina sobre, né, e participa. A participação não pode ser reduzida a uma pura colaboração que setores populacionais dão ao setor público. Pode também implicar uma participação macropolítica, como as eleições e referendos, entre outras decisões coletivas, mas não se limitar apenas a isso. Pode significar tomar seu lugar no espaço urbano, afetar e ser afetado pelo convívio social, fazendo a cidade e seus moradores experimentarem inquietações perante as diferenças. Então, aqui esse trecho traz a amplitude da participação, de como se dá essa participação. E essa participação, ela vai direcionar e apontar para uma libertação. Vejo isso como uma libertação de dentro de um discurso que lhe prende e lhe deixa assujeitado, para uma libertação de você ser sujeito dentro da sociedade, um sujeito ativo. O estímulo a processos dialógicos e colaborativos, a construção e fortalecimento de grupos na comunidade. Então, isso são coisas que podem ser feitas dentro da participação, que é o estímulo a processos dialógicos e colaborativos, a construção e fortalecimento de grupos na comunidade, a construção de atividades comunitárias, a mobilização comunitária, o mapeamento psicossocial da realidade local, a identificação de potencialidade na comunidade. Nesse ponto aqui, até a própria população, o próprio, até os usuários em si, que não deixa de ser população, ele está incluso nesse processo aqui. É colocar ele como um que está ali contribuindo, para mapear, para ajudar, não só da parte isso não é só da parte do profissional, mas também do próprio usuário. Tais ações evidenciam uma proposta de atuação na qual o problema central não é a relação entre saúde e enfermidade, prevenção e tratamento, mas sim a construção do morador e do psicólogo comunitário como um sujeito da realidade. Então, vai unir os dois, unir o usuário e o profissional. E eles juntos estão nessa construção, nessa mobilização. Então, trazendo então dois aspectos. A participação e a problematização. Porque a partir do momento que você participa, que você tem um olhar, que você conhece, que você vê os discursos, você vê o que tem dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, o que fortalece os vínculos, o que não, o que mobiliza, o que essa área registra mais como atividades laborais, essa não. Quando você traz isso e traz os usuários para ter esse olhar dentro da sociedade, junto com o profissional, o psicólogo, ele vai trazer problematizações. Que é o quê? Será que isso é para mim? Não. Será que aquele tipo de intervenção, aquele tipo de oficina ou aquele tipo de atividade laboral
não combina mais, muitas vezes, com algum outro aspecto de tais pessoas e outras pessoas não é mais para isso. Então, conhecer e ser conhecido o tempo todo, né? É uma ética isso. Você tem que conhecer e ser conhecido. É uma relação de mão dupla, né? Então, essa psicologia da libertação, ela vai superar a dicotomia entre o individual e o social. A superação da dicotomia entre a teoria e a prática. Ou seja, ela anda ao mesmo tempo que eu estou na teoria, numa prática, e que eu percebo que dentro da prática, ela me dá um olhar para a teoria e precisa que algo da teoria seja mudado. Então, eu mudo, eu ponho essa teoria em prática. Então, é uma construção. E o individual e o social, eles não são separados. A gente já viu isso, eles andam juntos. Então, compreendemos que um dos focos da desinstitucionalização pretendida é o fomento dos processos de fortalecimento, superando a ideia da existência de um indivíduo sujeitado aos poderes disciplinares de normatização, determinado pelas forças sociais, podendo acreditar que por maiores que sejam os sofrimentos e desafios, os movimentos de resistência aparecem e uma nova relação pode ser construída sobre outra base. Então a gente vê que esse foco da desinstitucionalização, o foco do discurso dentro da saúde mental, é você superar a existência de certos poderes disciplinadores, normatizadores e quebrando esses paradigmas. E esses movimentos sociais, esses movimentos dentro desse processo político, vai quebrando, você vai superando. E a forma que é vista dentro da psicologia social comunitária com os autores é através da participação e da problematização. Então, trata-se de deslocar o centro de gravidade das relações sociais de fora da comunidade para o interior. Você tem que trazer para o interior da comunidade. De maneira que as comunidades organizadas exerçam o poder e desprendam o controle necessário para realizar as transformações desejadas em seu entorno e em suas relações internas e externas. Então, quebrar a dicotomia entre indivíduo e social, trazer a comunidade para o que está fora dela, para o interior dela, porque o usuário ele não pode ser visto fora disso, ele tem que os usuários, né, de saúde mental, os usuários do ambiente de saúde, tem que trazer para dentro da comunidade dele. Então, trazendo o quê? Esse trabalho de participação, né, você trazer as relações de fora da comunidade para o interior e também a problematização, porque vai ser através desses dois pontos principais que vai ocorrer essa superação dos discursos, do que mantém as pessoas, as comunidades presas às normas, às normatizações, às disciplinas, deixam a pessoa sujeita às disciplinas normativas de nomenclatura do que é bom para eles e talvez não seja, né? Então, superar isso e quebrar esses discursos, ok? Eu vou postar para vocês um documentário sobre a loucura entre nós, que é um documentário que é dentro do Hospital Psiquiátrico de Salvador. Meu Deus, esqueci o nome do hospital agora. Juliano Moreira. Que dentro vocês vão ver os pacientes lá e tudo, mas vocês vão ver que o foco do documentário é um trabalho social chamado Criamundo, que é onde alguns pacientes que já estão estabilizados, eles já vão para casa e voltam, mas eles trabalham com oficinas. Então,
Peço a vocês que assistam esse documentário, acredito que vocês vão gostar bastante. Ok? E a loucura entre nós, vocês podem pensar que a loucura entre nós, na comunidade, bem como a loucura entre nós, porque vocês vão ver que o trabalho artesanal é dando nó com linha e agulha. Ok? Obrigada.